Olá, eu sou a doutora Larissa Moura, sou mãe e pediatra. Que bom que você está aqui acompanhando essa série de aulas, onde eu explico passo a passo para você conseguir fazer o seu bebê dormir a noite inteira, sem métodos agressivos, antigos e cruéis, que deixam o bebê chorando, sem receita de bolo, com muito apego e rotina adaptada ao seu bebê. E hoje, nessa aula, eu vou mostrar que você, assim como centenas de mães que me acompanham, também é capaz de fazer o seu bebê dormir a noite inteira, através do estabelecimento de uma rotina personalizada. Eu vou te mostrar como funciona a metodologia SRA, Sono e Rotina com Apego, começando do zero absoluto, e você vai aprender a criar uma rotina personalizada para o seu bebê, para que dessa forma ele passe a dormir a noite inteira. Não será do dia para a noite, afinal aqui não tem receita de bolo, nem técnicas agressivas. Será um processo individualizado, que vai depender muito da sua disposição e da sua capacidade em identificar as necessidades do seu bebê, e esse processo, na maioria das vezes, não demora tanto. E garanto que vale a pena, pois você terá a oportunidade de aproveitar a maternidade de forma muito mais leve, porque eu sei que quando vivemos sob privação de sono, ela vai minando a nossa saúde, a nossa paciência, ficamos sem forças para tomar qualquer atitude e podemos pecar até mesmo no cuidado com o nosso bebê. Não temos ânimo para brincar e para nos doar e passar tempo de qualidade com ele. Vou te mostrar como eu ajudei centenas de mães cujos bebês literalmente não dormiam, bebês que não tiravam nenhuma soneca, que entravam em efeito vulcânico e, consequentemente, não dormiam nem de dia e nem de noite. Bebês irritados, outros que acordavam 7, 8 vezes e não conseguiam dormir sozinhos, como meu filho. Apesar de muitos casos que você vê por aí parecer difícil, pode parecer até mesmo que é um milagre. Não é milagre, ok? Eu vou te mostrar que você também consegue. Hoje eu estou aqui para te dizer o que fazer, como fazer e por onde começar. Mas antes, quero que você conheça essa história. Eu estava sofrendo muito com o sono do meu filhinho, né? Que já estava com 9 meses na época. E ele tinha, assim, cerca de 8, 10 despertares. Imagine meu filho ter 8, 10 despertares numa noite e no outro dia eu ter que estar trabalhando normalmente, né? Quando eu realmente decidi que eu precisava procurar ajuda, Rafaelzinho despertava 8 vezes, né, na noite, 10 vezes na noite, praticamente de hora em hora e às vezes de meia em meia hora. E além dos despertares, muitos, ele ainda às vezes tinha despertares de 2 horas. Então, além de ele acordar para dormir de novo, né, Aninha? Exatamente. Ficava acordado. Isso, exatamente. Então, além das 8 vezes, ainda na 7ª vez, digamos assim, ele acordava e só dormia com 2 horas depois. Era a única que ele tinha? Não, de forma alguma. Ele tinha uma associação do Niná, né? Que pra mim foi, pasmem meninas, foi muito pior do que eu tirar o mamar. Pra mim foi 1000 vezes pior. Não, ele continua mamando. Mama na madrugada mais, né? Isso, exatamente. Primeiro eu comecei tirando só da madrugada, tipo, depois de meia-noite, se ele despertasse, eu não dava mais o mamar. E aí, progressivamente, chegou uma semana que ele mesmo não acordou. Ele só acorda uma vez hoje na noite. Já teve um dia, a semana passada, que ele tirou direto. E vai chegar lá. E vai chegar lá, porque ele chegou de 8, ele chegou em uma, com certeza ele vai me dar esse presentão aí. Hoje foi difícil, mas amanhã vai ser melhor. Foque nisso, foque naquilo, faça assim. É assim mesmo, vai ter regressão. Nos dias que eu amanhecia extremamente desestimulada, não vai dar certo, não vou, tô vendo que eu não vou conseguir tudo. Que você chegava, não, Aninha, vai dar certo, hoje foi uma regressão, amanhã vai ser melhor, hoje vai ser melhor. Enfim, isso tudo é bastante importante, até porque a gente se fragiliza muito e ninguém entende. Todo mundo acha que é muito fácil, é só botar o menino no berço para dormir e bora. Você deve ter percebido que o Rafaelzinho tinha inúmeras associações do sono, que impediam ele de dormir a noite inteira sem despertares. Ele já era um bebê maior, de 9 meses. Ele precisava da mama, do niná, do colo e do acalento da sua mãe para conseguir dormir. Ela agiu e com paciência, prática, persistência, em menos de 2 meses o Rafaelzinho já estava dormindo a noite inteira, sem despertares. Você percebeu que a melhora foi gradual, né? À medida que a Aninha colocava em prática a metodologia, o Rafaelzinho melhorou de 7,
8 despertares para 2, 3, depois para 1, até passar a dormir a noite inteira. Não teve treinamento estressante, não teve deixar o bebê chorando a noite toda. Teve prática, apego e uma vontade sem tamanha da Aninha para fazer dar certo. E você também percebeu que é simples, né? Pode não ser fácil, mas com conhecimento e ajuda, sim, você também consegue. Talvez o seu bebê nem tenha esse tanto de associação, talvez o seu bebê seja um bebê mais novinho, ou seja, mais simples ainda. Acredite em você e no seu potencial. Você não está aqui por acaso, você está aqui buscando forças, buscando conhecimento e oportunidade que vai te levar a esse sucesso no sono do seu bebê. É muito bom ver a quantidade de mães buscando qualidade de vida para sua família. Eu fico muito feliz em ver uma verdadeira comunidade de mães empoderadas de conhecimento e tomando as rédeas da sua maternidade. Gostaria de agradecer pelo carinho de cada uma das mensagens. Gratidão também por cada compartilhamento. Isso só me mostra que eu estou no caminho certo dessa missão, que é prazerosa demais. Poder ajudar você, mãe, a ter não só uma boa noite de sono, mas transformar a qualidade do seu maternar, transformar a sua maternidade mais segura, mais leve, mais empoderada de ação e solução, isso não tem preço. É gratificante demais e agradeço a você que está aqui nessa mesma missão, dividindo e compartilhando as informações que sim, é possível o bebê dormir a noite inteira. Sim, é possível a família ter mais qualidade de vida com o bebê em casa. Obrigada de coração. Se você assistiu a aula 1, você viu que para o seu bebê dormir bem, é preciso que você tenha um olhar voltado para ele. Conheça as suas necessidades e haja em cima das causas dos despertares. Se você ainda não assistiu a aula 1, corre lá para assistir, pois essa aula é fundamental para você entender os motivos que levam o seu bebê a acordar e assim você vai poder agir para mudar isso. Na aula 1, eu falei 3 pontos chaves para o seu bebê dormir uma noite inteira. O ponto número 1 é o conhecimento sobre o seu bebê e as suas necessidades. O ponto 2 é saber que seu bebê precisa de apego, precisa se sentir seguro para conseguir dormir. E o ponto 3 é focar o seu olhar nas principais causas dos despertares e identificar qual o motivo do seu bebê acordar. Lá na aula 1 eu dou detalhes de cada um desses pontos e mostro que não adianta você entrar numa briga de sono com seu bebê, pois você sempre vai sair perdendo. Seu bebê está apenas caminhando de acordo com o desenvolvimento neurológico dele. Então, você precisa usar as associações do sono ao seu favor. Lá eu explico tudo isso detalhadamente, para que você não perca mais tempo com o que não está dando certo, porque dessa forma você só se frustra, perde tempo, fica estressada e acaba estressando o seu bebê. Então aproveita enquanto a aula 1 está disponível, corre lá, vai assistir e garantir essa sequência de aulas que vão transformar o sono aí na sua casa. Até o final dessa jornada, eu vou te capacitar a identificar exatamente onde você deve agir para que o seu bebê durma bem. Eu vou encher você de energia para que você coloque em prática essa missão. Então prioriza, doe um pouquinho do seu tempo e fica aqui comigo até o final dessa jornada do sono perfeito. E falando em tempo, eu sou mãe. Eu sei que tempo pra gente é ouro. Nunca temos tempo pra nada. Ficamos dias às vezes sem lavar o cabelo, muitas vezes não temos horário para nos alimentarmos. O tempo que temos é para nos doarmos ao nosso bebê. Então, tempo é complicado e tem alguns fatores que dificultam ainda mais o tempo. Por exemplo, se não temos rede de apoio, bebês que estão passando pelo salto de desenvolvimento, aquelas mães de gêmeos, de prematuro, entre outros fatores. Eu contei para você na aula 1 o quanto eu sofri com a privação de sono com a chegada do meu filho e o quanto eu busquei informações que me ajudassem de alguma forma a melhorar essa qualidade de ter um bebê que acordava de 1 em 1 hora, um bebê que brigava com as sonecas. O meu cansaço me fez buscar forças para procurar entender onde eu estava errando e o que o meu bebê precisava. E foi aí que eu identifiquei a necessidade de unir a rotina adaptada e o apego. Eu entendo a necessidade de segurança do meu bebê. Então, com essa metodologia, eu pude transformar o sono da minha família e de centenas de famílias que passavam por mim, com essa mesma dificuldade. Desde então, a minha missão é transformar o sono do máximo de bebês e famílias que eu puder alcançar. E nessa minha jornada, eu pude perceber que as mães que têm um bebê que dorme bem, mesmo antes deles dormirem a noite inteira, sem os despertares, essas mães, elas têm uma coisa em comum. Elas sabem otimizar o tempo.
Então, eu tenho uma dica para você sobre tempo. Toma muito cuidado com a quantidade de informações que a internet nos proporciona. Existem profissionais que defendem que devemos deixar o bebê chorar, para que ele aprenda a dormir sozinho. Existem outros profissionais que defendem que devemos apenas respeitar a maturidade do bebê e esperar que um dia ele durma a noite inteira, um dia ele vai dormir bem. Sei lá, pode até ser com 3 anos de idade. Eu não defendo nem uma teoria nem outra. Eu defendo que podemos sim otimizar o sono do nosso bebê, ensiná-los a dormir, respeitando a maturidade deles, mas agindo com uma rotina adaptada, garantindo apego e segurança, pois assim ele vai dormir a noite inteira. Não tem nada de errado com os profissionais que defendem uma ou outra prática, mas é preciso focar. Se você está aqui hoje me assistindo e se o que eu estou falando faz sentido para você, então foca nessa metodologia. Não perca mais tempo com ideias opostas, pois as outras coisas elas só vão te confundir. E confusão gera perda de tempo. Você vai ficar sem saber como começar, como aplicar, o que fazer. Então escolhe uma linha e, se puder, deixa de seguir as outras. Foca para que você consiga resultado. Então vamos lá, como estabelecer uma rotina personalizada que gere resultado aí na sua casa. A primeira coisa que eu vou te lembrar é: não adianta brigar com o seu bebê. Você precisa fazer ajustes que gerem segurança para ele, pois só assim ele não vai precisar de você nas madrugadas. Lembre que você é o porto seguro dele, ele só se sente seguro com você. Então você precisa trilhar um caminho que gere sempre segurança e não briga com o bebê. E não existe nada melhor do que rotina para te ajudar nessa transferência de segurança ao bebê. A rotina é um guia de antecipação. Ela é um guia de aprendizado positivo, capaz de proporcionar experiências físicas, psicológicas, sociais. A rotina ajuda o bebê a desenvolver segurança, confiança, autonomia e construção da noção de tempo. Imagina, você tendo que trocar de emprego toda hora, mudar de cidade, passar por transformações na sua rotina diariamente. Dá um frio na barriga, uma sensação de insegurança, né? Nós, seres humanos, somos adaptados à rotina. Sair da rotina, às vezes, até é bom, mas retornar nos dá aquela sensação de segurança. E com o bebê não é diferente. Por exemplo, no recém-nascido, o que acalma ele? O colo, o cheiro da mãe, o ato de sugar, o ninar, o aconchego, situações que ele já estava acostumado dentro da barriga. Lá ele chupava o próprio dedo, ele era ninado o tempo todo, dentro daquele líquido amniótico, ele estava grudado na mãe 24 horas por dia. De um dia para outro ele sai dali e precisa se adaptar a esse mundo estranho. Bebês que têm rotina e rituais têm a possibilidade de se tornarem tranquilos, seguros, pois eles vão ter previsibilidade, eles vão perceber que após uma sequência de atividades vem outra. E eles não vão ficar ansiosos, nervosos, angustiados, porque todo dia vem uma novidade para ele. Ele já sabe, ele vai ter uma percepção do que vem pela frente, do que ele pode esperar. Isso gera muita segurança ao bebê. A rotina ajuda o bebê a construir referências de espaço, tempo, mundo. O bebê ele consegue relaxar. Somente um bebê relaxado consegue dormir bem. Se pensarmos que praticamente a cada mês o bebê passa por saltos de desenvolvimento, aí a rotina adaptada faz mais sentido ainda, pois o bebê já vai passar a perceber o mundo de outra maneira durante os saltos. Isso já gera angústia. E com uma rotina adaptada às suas necessidades naquele momento, mesmo os bebês saltitantes, aqueles mais sensíveis, eles podem dormir bem, pois nós vamos aprender a antecipar as suas necessidades, vamos deixá-los calmos e seguros. Então, eu vou te passar agora 4 passos essenciais que fazem parte de uma rotina individualizada para você e para o seu bebê. Passo número 1. Seu bebê precisa ser estimulado de maneira adequada à sua faixa etária, evitando o superestímulo. Aqui precisamos entender sobre os saltos de desenvolvimento, que são períodos de grande desenvolvimento neurológico, onde o bebê passa por novas habilidades na sua rotina. É preciso ajustar a rotina. O que funcionava antes do salto não funciona mais depois. Por exemplo, após o salto dos 4 meses, que também vem acompanhado de uma regressão de sono, exatamente porque ele passa a perceber de forma mais nítida o mundo. Vai mudar a janela de sono, precisa ajustar o ritual do sono. O que funcionava antes pode não funcionar agora. Entendendo tudo isso, você se prepara para as mudanças. Aqui você já tem uma missão:
baixar ao final dessa aula o PDF de saltos de desenvolvimento e descobrir em qual salto o seu bebê está ou estará em breve e já se antecipar nas suas necessidades. Você deve baixar também o arquivo de PDF sobre atividades adequadas para cada faixa etária. Esses 2 PDFs, eles vão te ajudar a identificar as necessidades do seu bebê de acordo com a idade dele. E assim você poderá estimulá-lo de maneira adequada, correta, evitando o superestímulo, que é uma grande causa de briga na hora de tirar as sonecas e dos despertares noturnos. A Luísa tem 4 meses. Fiz alguns cursos antes de conhecer o sono e rotina com apego. Então, foi importante que aprendi muitas coisas, mas na hora de colocar em prática, eu senti muita falta justamente do apego. Eu achei que estava muito robotizado e eu não ia conseguir encaixar aquilo na neném que não ia me obedecer, né? Então, foi muito importante conhecer todas as coisas, a janela de sono, as sonecas, aqueles sinais, tudo isso foi muito importante. Só que era assim, eu trocava a fralda, amamentava, colocava para rotar, dormia, charutinho, ninho. E aí eu tinha 2 horas para fazer o que eu quisesse. Todas as sonecas eram de 2 horas. Maravilha. Não tinha ainda essa questão de sono noturno e sono diurno, porque ela realmente era 24 horas assim, de 3 em 3 horas. Então a noite era cansativa. Eu chegava a trocar 4 fraldas, uma vez ou outra 5. Tá dando certo, eu tô seguindo. E é como você falou, você me ensinou a adaptar a rotina. Então eu já sei o que é. A Luísa, com 4 meses, ela passou pelo salto, passou pela regressão e ainda nasceu dente. Então, tá tudo ao mesmo tempo e eu tô conseguindo manter. Dela? Como é que tá o sono da Luísa? Tô conseguindo manter, assim, quando o dentinho tava rasgando a gengiva, ela começou a demorar de pegar no sono profundo. Então, entre 20 horas e meia-noite, eu ficava naquela coisa assim, chorou, faz um carinho, chorou, pega, faz um carinho. Mas não era nada demorado, mas ela tava incomodada. Depois de meia-noite, ela dormia até 8, 10 horas. Nossa, a Luísa já dormiu 13 horas direto. E eu que fiquei assim, nossa, tem que mamar essa menina, com medo. O sono noturno é muito bom. Passo número 2. Você precisa estabelecer um ritual do dia e da noite. Rituais são atividades que você vai realizar diariamente de forma igual. Então, por exemplo, durante o ritual da soneca, eu vou ligar o ruído branco, vou levar o bebê para o quarto, vou fechar a cortina, vou cantar a mesma canção. Isso não significa que você vai engessar o ritual. O que funciona hoje pode não funcionar no próximo mês. E você vai lá e vai mudar parte do ritual. No ritual noturno, você vai acrescentar um banho. Afinal, não existe nada que relaxe tanto como um banho. Vai colocar uma oração, uma sequência de atividades que você acha melhor. Uma leitura, a depender da idade do seu bebê. Esses rituais, eles são essenciais para que o bebê compreenda que é hora de dormir. Meu nome é Júlia, eu sou mãe de Arthur. Arthur tem 3 meses e 12 dias. Muito cansada. É desesperador, ficar desesperado, porque você começa a não ter qualidade de vida com o bebê, né? Porque você começa, você fica rezando para ele acordar, ou para ele dormir, porque você se leva livre. A verdade é essa, daquele momento. E focar em rotina também. Acho que é importante, que eu não imaginei que fosse importante. Achava que a rotina do bebê é botar o bebê dormir cedo. Esse negócio de rotina durante o dia não existe. E foi ajustando a rotina durante do dia que eu cheguei ao que eu consegui de noite, né? Pra me despertar só e levando até de manhã. Em uns 15 dias, com um despertar à noite só, que é entre 2 e 3 da manhã, e em 2 ocasiões ele levou a noite toda. Ele foi de 6h30, ele dorme 6h30, né? 6h30, 7. Até 5 do outro dia, 5 e pouquinho. E na outra ocasião, foi a primeira vez que aconteceu, foi até 6. E eu não aproveitei. Eu acordei e fiquei esperando ele acordar. Isso aí dá quantas horas de sono noturno seguidas, Julia? Na segunda vez, foram 10 horas e meia. E na primeira vez, 12 horas praticamente, né? Umas 11 horas e pouca, porque 6h30, 7 horas, ele foi até 6 da manhã.
Passo número 3. Seu bebê precisa descansar durante o dia, precisa de sonecas efetivas para evitar o efeito vulcânico. Você precisa oferecer um ambiente aconchegante para as sonecas do seu bebê. Ele precisa dormir bem de dia, pois só assim ele conseguirá dormir bem à noite. Não adianta focar só no sono noturno, precisa focar no dia. Um bebê que não dorme bem de dia não vai dormir bem à noite. Vamos quebrar esse mito de que devemos deixar o bebê acordado de dia para que ele durma à noite. Isso é um grande erro que as mães cometem. O bebê precisa descansar de dia para não entrar em efeito vulcânico, que acontece quando o nível de cortisol, o hormônio do alerta, fica muito alto. E o bebê fica tão agitado que ele não consegue desligar o cérebro para conseguir dormir. Então você precisa identificar a janela de sono ideal para o seu bebê, identificar o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado, sem ficar estressado, sem entrar em efeito vulcânico. E à medida que o seu bebê for crescendo, você vai precisar identificar essa janela, pois ela vai só aumentando. O tempo que o bebê consegue ficar acordado, ele vai aumentando. A dificuldade de muitas mães mora exatamente aí, em identificar a janela de sono ideal, o tempo ideal que o bebê consegue ficar acordado. Você vai precisar de conhecimento, observação do seu bebê, para conseguir identificar isso de forma perfeita. Aqui eu considero uma das chaves principais para o bebê dormir bem, que é exatamente identificar a janela de sono ideal e focar nas sonecas. Praticamente eu vivia em função de fazer Manuela dormir. As horas passavam, eu já pensava na próxima soneca. E as sonecas eram no colo, eu não podia me mexer, porque ela sempre acordava, o sono leve. O sono noturno, eu levava 2 horas para fazer ela dormir, né? Era muito tempo. Eu entrava no quarto 18 horas e só saía às vezes depois das 9, ela levava até mais do que 2 horas às vezes. Então, a gente começou focando no sono, na rotina diurna, porque para ter uma noite tranquila é necessário que o dia tenha sido tranquilo também, que ela tenha cumprido todas as sonecas direitinho. Então a gente começou a focar nas sonecas. E aí eu percebi que porque as sonecas elas eram sempre muito curtas. E assim, quando a gente está vivendo um problema, a gente não consegue enxergar outras soluções, né? Outras situações. Então é importante sim a gente ter uma assessoria, alguém de fora, que consegue visualizar situações, ajustes que a gente que está dentro do problema não consegue perceber. Se você realmente seguir a rotina, se você seguir os ajustes direitinho, vai passar. Até umas 7 horas, mais ou menos. Ela acorda por volta de 7 horas. Quando ela acorda, aí ela mama e volta a dormir. Quando ela acorda isso dá quantas horas de sono, mais ou menos, Micheline? Dá umas 9 horas, 9 horas e meia. Inclusive, assim, das melhores coisas que aconteceu nessa assessoria foi ajustar as sonecas dela com você e colocar mais uma soneca no final do dia. Então, nós estamos, né, tanto eu como o pai dela e ela também, estamos vivendo numa fase muito melhor do que quando antes da rotina, antes de ter rotina, antes de ter assessoria também. Passo número 4. O seu bebê precisa ter uma alimentação adequada para garantir a oferta calórica de dia e ele não sentir fome à noite. Independente se o seu bebê se alimenta de leite materno, de fórmula, de comidinhas, o bebê precisa se alimentar bem de dia para não precisar comer à noite. A fome é uma das principais causas de despertares, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, foca em amamentar muito de dia. Para as crianças maiores, foca numa alimentação saudável, balanceada. Isso contribui para um bom sono noturno. Então você entende que as atividades, os rituais, as sonecas e a alimentação são a base para consolidar uma rotina e, consequentemente, um bom sono para o seu bebê. A rotina não é necessária só para fazer o bebê dormir. A rotina ajuda você a ter uma organização do seu maternal. O seu bebê vai ter hora de acordar, hora de dormir, hora de se alimentar. Você e o seu bebê saberão exatamente o que vem pela frente. Isso te ajuda a antecipar as necessidades do seu bebê e, consequentemente, isso acalma o bebê, ajuda ele a se sentir seguro para dormir e descansar.
A rotina evita a bola de neve que impede o seu bebê de dormir a noite inteira sem despertares. A bola de neve funciona assim. Um bebê que não dorme de dia fica hiperestimulado, irritado, não mama direito, portanto não ingere a quantidade de calorias necessárias, sem alimentação adequada e irritado, ele não se desenvolve direito, não tem ânimo para colocar em prática as novas habilidades. Fica mais irritado, acontece a hora da bruxa no final da tarde, o famoso efeito vulcânico, e ele não dorme à noite. O efeito vulcânico leva à irritabilidade na hora de dormir, despertares frequentes, sono agitado e despertar cedo demais pela manhã, por exemplo, às 4 da manhã. Tudo que nós mães não queremos. Se você tiver que guardar uma única coisa aqui dessa aula, anota. Pega aí papel e caneta e anota isso. Bebê que não dorme de dia não dorme bem à noite. Mas bebê que não dormiu à noite, podemos compensar durante o dia. E quebramos assim o ciclo da bola de neve. Então comece o ajuste da sua rotina pelas sonecas. Então, para finalizar a aula de hoje, um resumo com 3 passos para você começar agora. Passo número 1, estabeleça um ritual diurno e um noturno, de acordo com as necessidades do seu bebê. Passo número 2, foca nos sinais de sono e janelas de sono. Quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado? Olha para o seu bebê e não para as tabelas. As tabelas servem apenas para você ter uma noção. Mas seguir pelos sinais de sono do seu bebê. Ajuste sua rotina de sonecas durante o dia. Não esqueça de alimentar bem o seu bebê durante o dia. Passo número 3, veja quais são as atividades que você deve fazer com seu bebê de acordo com a faixa etária dele. Para que você não caia no superestímulo. E para isso, não deixe de baixar o PDF, onde eu dou dicas de atividades simples, para que você possa ser desenvolvida aí, na sua casa, de acordo com a faixa etária do seu bebê. Agora, tudo isso que eu te ensinei nas aulas 1 e 2 só irá funcionar se você bolar um plano de ação para colocar em prática. E é pensando nisso que eu vou te ensinar a montar um roteiro personalizado na nossa próxima aula, para que você possa resolver de uma vez por todas esse problema. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse roteiro na próxima aula. E você não terá desculpas, pois está tudo bem detalhado e já foi testado, aprovado por centenas de mães com sucesso garantido. Minhas alunas referem melhora na qualidade do sono do bebê e, consequentemente, na qualidade de vida de toda a família apenas com alguns dias de aplicação do método. E por falar nisso, muita gente já está me perguntando quando é que eu vou abrir vagas para o curso de assessoria sono e rotina com apego. Um método inovador que, através de aulas sequenciais, mentorias em grupo e assessoria individualizada, transforma o sono ruim do bebê em um sono perfeito, num curto espaço de tempo, sem utilizar o método antigo e cruel. Lá na comunidade, eu mentoro as mães nesse processo, porque uma coisa é você saber que o bebê precisa de rotina para conseguir dormir a noite toda. Outra coisa é você saber o tempo ideal da soneca, saber identificar os sinais de sono, saber qual a janela de sono ideal do seu bebê, saber identificar com clareza as causas dos despertares, saber resolver de fato as dificuldades específicas do seu bebê. E eu criei um método que permite essa organização da rotina, com total atenção no apego e necessidade do bebê. Um método que funcionou para mim e para muitas mães. Mães que já estavam cansadas, exaustas, que já haviam tentado de tudo e não tinham sucesso. Mães que sofreram tanto com a privação de sono e desenvolveram depressão pós-parto, como a Samara e a Carilyn. Mães que já haviam feito outros cursos de sono, como a Micheline, por exemplo. E mesmo assim, não tinha resultado. Mães que chegaram a ter experiências negativas com consultoria de sono, como a Michele. Todos esses depoimentos você pode assistir aqui nessa página. No curso, as mães encontram o que elas precisam de maneira organizada, de acordo com a faixa etária do bebê. E na assessoria, eu literalmente pego na mão, para não deixar nenhuma aluna para trás. Ninguém desiste no curso Assessoria Sono e Rotina com Apego. Essa metodologia é muito mais do que um simples curso de sono do bebê. É uma mentoria, uma assessoria individualizada e por isso as vagas são tão limitadas. Mas eu vou dar maiores detalhes sobre quando será a próxima turma na nossa próxima aula.
Tenho certeza que a próxima aula vai clarear as suas ideias e vai te ajudar a executar tudo isso que você vem aprendendo. Agora, se você gostou dessa aula, deixa um comentário para mim, eu vou adorar ler. Se ficou alguma dúvida, faz lá a sua pergunta nos comentários. Eu estou lendo e respondendo o máximo de perguntas que eu consigo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faz isso agora. Lá você vai encontrar muitos vídeos que vão te ajudar a ensinar o seu bebê a dormir com apego. Basta clicar na logo do YouTube aqui na página e aí você vai ser direcionada para lá, clica lá em inscrever-se. E mais uma vez, vamos estar juntas nessa jornada. Vamos espalhar esse conhecimento para aquelas mães que você conhece e sabe que também precisam dessas informações, para que elas possam ter acesso e ter a oportunidade de adquirir todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui. Você deve ter notado que eu dei muitas informações valiosas nesses 2 primeiros capítulos dessa jornada. E eu vou dar ainda mais nos próximos. Tem muita mãe precisando saber dessas informações, dessas revelações. Muitas famílias estão sendo destruídas pela privação de sono. Nós temos a obrigação moral de ajudar, de distribuir esse conteúdo, que vai salvar muitas famílias. Essa missão agora não é só minha, é sua também. E não perca a 3ª e última aula dessa série. Fique atenta ao seu e-mail, que eu irei te avisar por lá. Quem está no grupo do Telegram, também mandarei o link por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu me chamo Kelly, sou a mamãe do Heitor. Quando eu comprei o curso, o Heitor ele tinha 2 meses. Então, nessa época, o Heitor ele dormia muito pouco, sempre chorando, irritado. Então, como consequência, à noite ele entrava em feto vulcânico. Só ia dormir lá para as 10, 11 horas com muito sacrifício. E madrugada tinha de 3 a 4 despertares. Então eu estava exausto, meu marido super estressado com aquela situação. Foi então que eu conheci a doutora Lari nas redes sociais, pelo Instagram, me identifiquei com a metodologia dela. Ela ofertou o curso e eu resolvi comprar, quer dizer, coloquei toda a minha esperança, minhas expectativas no curso, Então eu comecei a estudar, me dediquei, fui firme dia após dia, não foi fácil. Mas quando a gente quer muita coisa, a gente tem que buscar realizar nosso objetivo. Então foi isso que eu fiz. Então aprendi a importância da rotina na vida do bebê, E através da assessoria da doutora Lari, consegui aplicar na vida do meu filho. É um curso onde ele ensina o bebê a dormir sem que ele chore, sem metodologias bruscas, que vão deixar o bebê traumatizado. Então, foi o que aconteceu. E eu já fui vendo várias melhoras na vida do meu filho. Hoje, o Heitor está com 3 meses. Ele tira umas 3 sonequinhas durante o dia. Se deixar, ele passa até 2 horas, 2 horas e meia, dependendo como ele esteja. À noite, ele dorme entre 7h30 e 8 horas. Pela madrugada, ele está tendo, no máximo, um despertar. Ele mama, porque ainda é muito pequenininho, mama e volta a dormir novamente. Então, minha vida melhorou, meu casamento, eu vi as mudanças acontecendo significativamente na nossa vida. Fiquei muito feliz e satisfeita. Então, um conselho que eu dou às mamães é que busquem melhoras, não caiam nessa que, como as pessoas dizem, você só vai dormir daqui a 2 anos. Não, porque, minha gente, privação de sono causa estresse, doenças. E como é que a gente vai cuidar de um bebê se a gente não está bem? Então, aconselho, indico o curso da doutora Lari, curso Sono de Rotina com Apego, totalmente completo. E a assessoria dela, ela é uma pessoa ótima, super paciente, sabe passar as coisas com uma leveza incrível, as informações. Então, só queria agradecer a doutora Lari por toda essa assistência que ela tem nos dado e que vamos aí em busca de melhorar mais ainda. Oi, meu nome é Micheline, eu sou mãe da Manuela. A Manu agora está com 6 meses. Quando eu comecei a fazer o curso de assessoria com a doutora Lari, ela estava com 4 meses, no final do 4º mês. Então ela estava bem no salto de desenvolvimento. O sono dela era péssimo, ela tinha muitos despertares.
E as sonecas eram sempre curtinhas, 30 minutos cronometrados. Então, eu decidi fazer o curso com a doutora Lari. Eu realmente já tinha feito outros cursos e estava sem esperanças, porque a gente coloca em prática, mas não consegue, não dá certo, então eu estava já cansada. Mas o que me fez insistir em fazer o curso de assessoria com a doutora Lari foi justamente a assessoria que ela dá. Assessoria individualizada, personalizada para cada bebê. Porque cada bebê tem as suas particularidades e necessita ter uma visão de rotina pontual para cada detalhe. Então, essa questão dela segurar na nossa mão e só largar quando a gente conseguir o objetivo é muito importante, foi muito importante para a minha tomada de decisão. E não me arrependo. Hoje a Manu tá com 6 meses, como eu falei, o sono dela tá muito melhor. As sonecas estão bem mais longas, eu já consigo mais me organizar no meu dia a dia com a soneca dela, porque ela dorme um pouco mais. A previsibilidade, me dá mais previsibilidade de como vai ser nosso dia a dia, né? E nós temos mais qualidade de vida, eu e a minha família. E o sono noturno dela também tá muito bom. Ela só tá com um despertar. Eu sei que a nossa meta é a gente conseguir dormir a noite toda, mas com o despertar tá muito bom. A nossa qualidade de vida tá bem para toda a nossa família e agora a gente tá feliz.